Viemos a esta escola municipal de Barueri, na Grande São Paulo, para conhecer um material que se torna cada vez mais útil no ensino da geografia. É a cartografia tátil, um mundo feito de texturas e cores vivas, concebido para alunos cegos ou com baixa visão. Você vai olhar o contorno, se quiser passar o dedinho pode, tá? Você vai passando o dedinho, se você quiser ir fazendo devagarinho aqui, esse mesmo contorno faz, não é para colocar a folha aqui em cima. Camila desenha o contorno do Brasil de acordo com as formas que sente na ponta dos dedos. Daiane também usa o tato e as legendas em braille para conhecer as divisões internas do país. Então vamos procurar onde está o Acre aqui. Procuro o AC. Posso te ajudar? Sim. Ele fica nessa parte aqui, ó. É só esse pedacinho aqui. Aqui? Isso. Não está o AC? AC. Mapas táteis existem já há muito tempo, né? Feitos por pais de alunos com deficiência, por professores. Hoje, principalmente com a questão da inclusão, às vezes o professor que nunca teve na sua formação inicial esse conteúdo abordado, né? Como tratar um aluno com deficiência, que material usar com ele, como desenvolver o trabalho de sala de aula com o aluno. Às vezes ele chega na sala de aula e se depara com um aluno com deficiência. E vão buscar ajuda com quem já está trabalhando nesse sentido, né? Valdirene é a geógrafa responsável pelo Laboratório de Ensino e Materiais Didáticos da USP. Foi lá que a professora de geografia, Carla Sena, iniciou sua pesquisa sobre cartografia tátil. Quando começaram os estudos da cartografia tátil, eles surgiram para sanar uma deficiência grave que existia no ensino, né, que era a ausência total de material para as pessoas com deficiência visual. A criança que vê tem o atlas e a criança que não vê, ela ficava só com a descrição oral do mapa. Os mapas táteis, eles são sempre baseados em informações visuais impressas, né? Então a gente, a partir dessa informação visual, você vai ver qual é o seu objetivo, o que você quer transmitir para o seu aluno. Esse daqui é um mapa bem simples, né, de localização do município de São Paulo na região metropolitana de São Paulo. Então, com esse mapa, o objetivo é só mesmo localizar o município de São Paulo, que é um dos mais importantes, né, na Grande São Paulo, nessa área maior. Então nós usamos duas texturas diferentes e o município está destacado aqui na região metropolitana de São Paulo. Aqui nós temos em outra escala, o estado de São Paulo no Brasil. Então aqui está um trecho da América do Sul, né? O Brasil destacado aqui em vermelho e São Paulo com outra textura. Então é um mapa simples também para mostrar a localização de São Paulo dentro do Brasil e do Brasil no contexto da América Latina. O laboratório da USP trabalha com material gráfico há 23 anos. Outros 2 laboratórios foram criados no interior de São Paulo. O da Unesp de Rio Claro e o da Unesp de Ourinhos, onde a professora Carla Sena é pesquisadora. Alunos de graduação estão produzindo um atlas da cidade. Todos os mapas estão trabalhando com o conhecimento de lugar que a criança vai ter da cidade de Ourinhos, né? Então, no caso aqui, esse aqui era só a localização de Ourinhos, dentro do estado de São Paulo. Aqui já é outra escala e a gente fez a cidade de Ourinhos e colocou os pontos principais da cidade. Por exemplo, aqui é a Unesp, aqui é a Praça Melo Peixoto. Esse outro mapa, ele já dá outra escala, né? E no caso a Praça Melo Peixoto tem essa proporção. A gente diferenciou a praça dos outros quarteirões, colocamos também a linha férrea. Aqui, nesse aqui, a praça é só essa bolinha. Aqui a gente tem as ruas principais da cidade, a linha do trem cortando e a rodovia passando também aqui dentro da cidade. A cartografia tátil não tem apenas mapas e maquetes. Há também gráficos e esquemas para trabalhar conceitos da geografia. No caso desse aqui, ele já está mostrando o resultado já da produção do material tátil. Então, foi feita uma base, um mapa artesanal ou com alumínio, com colagem. Utilizou-se uma lâmina, né, de plástico numa máquina especial que faz a cópia do original para o plástico. O plástico transparente, por quê?
No plástico eu trago o relevo e a forma, o braille e a impressão, porque a ideia é que todo mundo use, né? Então aí eu tenho, né, a impressão. No caso aqui é para falar, né, de efeito estufa, então eu tenho um esquema para trabalhar um conceito. Nem sempre a produção precisa ser sofisticada. Os materiais podem ser os mais variados, como se pode ver na Rosa dos Ventos e na maquete do Sistema Solar, construídas no laboratório de Rio Claro. Esses materiais eles são desenvolvidos para crianças cegas e com baixa visão. A gente teve uma preocupação aqui em diferenciar os planetas gasosos dos planetas que não são gasosos. Então a gente recobriu os planetas que são gasosos com uma parte de algodão, para que eles pudessem ter a noção de que existe uma diferenciação do núcleo e da superfície desses planetas. Eu coloquei aqui no norte uma textura diferente. Inclusive essa textura é uma textura de pratinho de bolo, que é uma textura diferente, que eles gostaram muito e acharam agradável. Lixas de diferentes texturas, papel cartonado, tecido, lã, um tipo de fio, um outro tipo de fio. Então, que o professor são materiais acessíveis para o professor e a base é um papel cartão. Muito importante é respeitar alguns princípios na construção dos materiais. Por que usar diferentes cores, né? A gente pode perceber que a gente sempre coloca cores com destaque. É para o aluno com deficiência visual, sim, mas grande parte dos alunos é baixa visão, eles conseguem diferenciar as cores. Então é importante colocar cores contrastantes. O que a gente tem também que considerar é a percepção da pessoa que vai utilizar. Então eu não posso colocar um ponto muito pequeno, uma linha muito fina, porque a percepção tátil ela é diferente da visual. Então eu tenho limites, né? Limites de altura, a própria textura. Algumas texturas incomodam o toque. Os mapas táteis eles não podem ter muita informação num mapa só. Então, às vezes, você precisa fazer coleção de mapas para poder transmitir tudo que você quer passar para o seu aluno. Então, você vai por partes, né? Primeiro você vai fazer um mapa só com o contorno do Brasil, depois um outro com a divisão estadual. Se é seu objetivo mostrar para eles a hidrografia do Brasil, você pode fazer um de rios, outro de estradas, outro de vegetação. E aí você vai passando para ele essa informação em partes até ele conseguir ter o domínio sobre a leitura de mapa tátil para ele conseguir ler mapas mais complexos, né? A representação de objetos do cotidiano ajuda os alunos a perceber o ponto de vista do qual se observa o mapa. Então, no caso, é a representação do guarda-chuva, vista de frente e vista de cima. Então, eu estou trabalhando aqui o quê? O ponto de vista, pensando que o mapa é uma representação da visão de cima, né? Se a gente for simplificar bastante, né? A xícara com o pires, que dá um efeito, né, muito diferente, a visão de frente e a visão de cima. Nós trabalhamos com a Amazônia, né, temas relacionados à Amazônia. E um elemento na Amazônia que é muito importante é a canoa. Então a gente aproveitou a ideia da canoa para trabalhar ponto de vista, né? E ele está inclusive bem amassadinho porque ele faz muito sucesso, porque aí seria a canoa vista de cima, do alto, como se eu estivesse sobrevoando o rio, de lado e de frente. Então eu tenho formas muito distintas para diferentes pontos de vista. Noções de escala e de espaço também são fundamentais. No laboratório de Rio Claro, os pesquisadores produzem plantas da escola onde as crianças estudam. Esse daqui, então, é a planta do Princesa Vitória, lá no centro de habilitação onde a gente desenvolveu o projeto. E como que foi a elaboração dele? Os alunos eles chegavam lá e eles não tinham uma referência para se locomover dentro do centro de habilitação. Então, a gente conversou com eles e fez essa planta. Depois que nós fizemos essa planta, a gente voltou com os alunos e pediu para que esses alunos escolhessem algumas áreas que eles utilizassem com mais frequência e que eles quisessem representar nesse mapa. Então, todas essas salas que estão sendo representadas e que foram etiquetadas com cores e texturas diferentes, foram os alunos que escolheram. O que a gente percebeu quando nós trabalhamos com esses alunos cegos, principalmente os cegos, né, foi que
nós precisávamos começar com o espaço próximo deles, né? Como que você vai trabalhar com o conceito de estado, de região, de cidade, quando o aluno não tem noção de qual é a posição do quarto dele em relação à sala, ou da cantina da escola em relação à sala de aula dele, ou o refeitório? Então, esses aspectos eram mais importantes para a vida daquele aluno do que aspectos mais gerais. Então, nós repensamos tudo, reformulamos o material inicial, né? Isso logo no início do projeto. E aí concentramos as atividades no espaço próximo. Trabalhar o espaço próximo. A professora Tieco sente a mesma necessidade na sala de aula. O exercício é se localizar na cidade de São Paulo. Eles aprendem a noção de mobilidade. Então, o quarteirão para eles é a volta da escola. O espaço para eles é o espaço entre uma carteira, a entrada. Então, esse espaço grande eles não têm ainda. Essa dimensão de espaço ele é muito difícil adquirido. Então, a gente mostra para eles que não é só esse pedacinho que existe. A legenda traz as informações que aparecem aqui no mapa. Os pontinhos vermelhos, né? A estação do metrô, todas as estações do metrô. O Rio Tamanduateí. Tem esse pontilhado aqui que eles conseguem identificar. Aqui está colorido, mas aqui, né? Aí eles vão pela percepção tátil. As pesquisas avançaram bastante, mas a aplicação da cartografia tátil ainda não é muito frequente nas escolas. O que nós percebemos é que o professor, ele muitas vezes não conhece. Né? Então, principalmente o professor do Fundamental 2 e do ensino médio, que na sua licenciatura não teve nenhum contato com a educação especial. Mesmo o professor do 1º ao 5º ano, né, que tem a formação na pedagogia, essa formação também não é muito extensa, ela é mais básica. Às vezes tem uns que chegam desesperados, falam, não sei o que fazer, como é que eu vou ensinar geografia para um aluno desse? Porque a geografia trabalha com muita imagem, mapa, né, observação. E a dúvida deles geralmente gira em torno disso, né? Como fazer, como transmitir uma imagem visual, impressa, né? Que está no livro ali impresso, ou na apostila, né? Para uma forma tátil, de modo que o aluno possa compreender. Além de desenvolver metodologias, buscar materiais, a gente tenta produzir recursos que tenham um custo baixo e ensinar os professores a construir esses recursos e a trabalhar com eles, mesmo que eles não tenham um aluno com deficiência. Na verdade, é uma sensibilização mesmo com esses professores. Muitos dos materiais que a professora Tieco usa na sala de aula foram produzidos no laboratório da USP. E ela está bem satisfeita com o resultado. É muito mais fácil trabalhar com a cartografia tátil, porque a identificação é quase que imediata. De tamanho, né? O tamanho aqui. Então eles têm essa noção, mas a conceituação é bem mais fácil. Ó, você fez esse contorno, né? De lápis. Só que aqui tem as zonas de incêndio. Aqui dentro, dá para você perceber, se você colocar a lente, você vai ver que tem vários risquinhos. Tá vendo aqui onde está o meu dedo? Tá vendo? Sim. Então, essas são as divisões internas do Brasil. Dá pra ver bem direitinho. Dá pra ver direitinho, não dá? Porque aqui abrange toda a América do Sul. O Brasil fica aqui no meio, tá? Agora dá pra ver melhor o mapa. Dá pra ver, né? Aqui, isso aqui é o Brasil, ó. Eu tô conhecendo o Brasil. Isso, é o mapa do Brasil.